O Expressão está de volta com o organizador do Mutações, Adalto Novaes. Adalto Novaes, a gente estava falando da questão da crença. E qual que é o nascedouro da crença humana conceitualmente? Eu não entendi. Qual que é o nascedouro da crença humana conceitualmente? Por que essa crença veio a entender o homem e se tornar objeto do homem também? Bom, isso aí, quer dizer, a gente já discutiu um pouco sobre isso, né? Que é a questão do conceito de crença. O que a gente está vendo hoje, quer dizer, é uma tendência a um certo pessimismo em relação à grande revolução tecnocientífica. No ciclo, a gente teve a participação importante de um pensador francês, Jean-Pierre Dupuy, e ele trabalha a ideia do catastrofismo. E é até curioso, porque ele é um dos incentivadores de um grupo chamado 2040. Segundo ele, 2040 é a data limite para que ou o homem dá um sentido e para um pouco com esse desenvolvimento técnico-científico de uma maneira tão acelerada, ou então, quer dizer, aquele momento vai ser um momento decisivo para a própria humanidade. Eu acho que é uma visão muito trágica e muito pessimista, né? Quer dizer, e ele fala sério quando ele discute essas questões. Ele cita, inclusive, no livro, sobre a experiência do pensamento, o chamado relógio atômico, que são cientistas ingleses que medem o grau de perigo por que passa a humanidade a partir da explosão nuclear, né? Quer dizer, e ele cita que em determinado momento, não muito, aliás até recente esse momento, o relógio chegou a 1 minuto, né? Quer dizer, para dar o momento decisivo. Então, quer dizer, na realidade a gente vive, não é? Quer dizer, a gente tem essa visão trágica do homem diante desse imponderado da ciência e da técnica, não é? E eu acho que também não, quer dizer, o homem tem inteligência para superar isso, eu acredito, não é? Quer dizer, eu não sou tão pessimista quanto o Dupuy e outros pensadores que até participaram desse ciclo. Mas existe um dado também do cotidiano, né? Quer dizer, o homem está perdendo o controle de si e ele está alienando toda a sua potência à máquina, à técnica, aos objetos técnicos, né? Quer dizer, eu não estou dizendo que isso aí é para o mal ou para o bem. Eu acho que é uma nova forma de relacionar o homem com as coisas. Acredito que ele tem inteligência para, de alguma maneira, retomar o controle e a decisão da própria vida. Você estava falando que essa questão do olhar trágico. A gente não é um certo maniqueísmo a gente tratar isso como uma coisa muito ruim, uma forma muito trágica e catastrófica. Isso não deveria ser um pouco mais ponderado, porque a evolução técnico-científica também ela também traz benefícios. Eu não estou dizendo que é maniqueísta, eu estou nuançando um pouco isso. Eu acho que é uma tendência, não é? Quer dizer, pessoas pensam assim, não é? Quer dizer, e também, se a gente lê filósofos que também não tratavam exatamente da questão da ciência hoje, Hannah Arendt, por exemplo, ela também não tem uma visão muito otimista, não é? Quer dizer, é um livro clássico dela, Entre o Passado e o Futuro, em que ela aponta um pouco para essas questões. Não é? Quer dizer, então a gente tem que, claro, nuançar, existem muitos elementos positivos, mas também, quer dizer, veja, durante a preparação do ciclo, tem um físico que esteve aqui, Luiz Alberto Oliveira, e se discutiu muito, né, quer dizer, a tentativa ética para barrar os excessos da técnica. E ele deu um exemplo que é muito interessante, ele diz o seguinte: muito bem, ninguém, quer dizer, é contra o trabalho da ciência hoje em cima da questão do genoma. Inclusive, isso aí pode permitir a cura de muitas doenças e etc. Mas ele disse, o mesmo princípio que leva à criação desses novos elementos para melhorar a vida do homem, são os mesmos elementos que permitem, por exemplo, né, quer dizer, a seleção artificial. Quer dizer, isso aí vai ser muito banal do ponto de vista científico e técnico. Qualquer
grupo pode criar no fundo de quintal laboratório para controle genético. Então veja, quer dizer, não tem uma ética que barre hoje isso, entende? Em nome de uma ética você impedir que haja um desenvolvimento da ciência e da técnica. Então, quer dizer, é problemático, né? Quer dizer, não é maniqueísmo, quer dizer, é uma coisa muito real essa, né? Quer dizer, o mesmo princípio pode servir para uma coisa e para outra. Serve muito bem para o bem, todo mundo quer que se desenvolva, mas ao mesmo tempo, quer dizer, o mesmo princípio pode permitir que haja essa terrível coisa que é a seleção artificial. Então, quer dizer, é muito complexo, é muito complicado, a gente, claro, espera que o homem desenvolva outros elementos. A gente está tratando da crise do pensamento ocidental, mas num mundo mais globalizado como hoje, que a própria sociedade tecnocientífica busca também, como a alcunha, não é deixar de lado a outra parte do mundo, não é olhar muito para o próprio umbigo? São duas coisas. Primeiro, quer dizer, quando a gente vê que no próprio Oriente está havendo um grande avanço, né, quer dizer, assim, do modelo ocidental, você pega a China, por exemplo, né? Então, quer dizer, a gente tem que reconhecer que esse modelo avança lá também. E é evidente que isso aí também foi objeto de discussão no ciclo, não é? Quer dizer, através da conferência do François Julian, né? Quer dizer, ele considera que a força da civilização, não é? Quer dizer, oriental, talvez possa permitir, quer dizer, que sirva de barreira também para esses desmandos da civilização no Ocidente. Aliás, quer dizer, hoje é mais fácil falar não de civilização ocidental e muito mais de civilização tecnocientífica, né? Quer dizer, o grande pensador Valéry dizia, né? Quer dizer, em 1920, numa frase célebre, nós, civilizações, sabemos que somos mortais, não é? Que toda civilização tem a mesma fragilidade de uma vida. Ele, em 1920, logo depois da Primeira Guerra Mundial, quando as primeiras grandes armas de destruição de massa já estavam surgindo, né? Quer dizer, gás, milhões de pessoas mortas na Europa com a Primeira Guerra, ele já estava prevendo, quer dizer, isso tudo que está acontecendo hoje, né? Quer dizer, esse desenvolvimento técnico, científico, e sabendo que aquela civilização já tendia a desaparecer, já estava morrendo, né? Quer dizer, e eu acho que hoje isso é muito claro, quer dizer, ninguém fala mais em uma civilização ocidental cristã. Essa já dançou, né? Então, a civilização, ela é tecnocientífica e ela tende também a chegar, quer dizer, ao Oriente. Resta saber se a civilização, eu acredito que a civilização oriental é muito diferente e talvez ela tenha força para reverter. Tanto que alguns filósofos já consideram que a solução para o Ocidente é voltar-se para o Oriente. Ir ao Oriente para trazer, quer dizer, elementos não para importar aquilo que o Oriente tem enquanto civilização, mas para pôr em questão a civilização ocidental. Adalto, depois de muito pensar, de muito refletir, de muito discutir, que aplicação prática você encontra nas conclusões que vocês tiram do ciclo de debates? A aplicação prática é difícil, né? Quer dizer, a gente não tem nenhuma receita e não é esse o objetivo, né? Quer dizer, a gente está tentando entender o que está acontecendo, né? Quer dizer, a prática é uma outra história. Eu acho que não é um grupo de pensadores que vai definir a prática, quer dizer, é um movimento social, cultural, político que vão definir essa prática, né? Quer dizer, a gente vai tentar trazer uma pequena contribuição para entender o que está acontecendo hoje no Ocidente. Tá certo, Adalto, muito obrigado. O Expressão agradece. Eu que agradeço. O Expressão chega ao fim. Para sugerir temas ou fazer críticas, o e-mail é expressão@unbh.br e o telefone é 3207-2919. Até o próximo programa.